A paz do Senhor Jesus. Estou feliz de novamente estar aqui, trazendo uma mensagem para todos, né? Para os irmãos, para os companheiros, para quem acredita em Deus, para quem não acredita. Que vocês ouvirem essa mensagem vai edificar sua alma, vai edificar você e vai trazer transformação. Porque toda vez que a gente alimenta a alma, ouve a palavra e pega ela para a nossa vida, ela traz edificação, ela traz frutos, né? Ela traz transformação. Amém? Então vamos começar, porque eu gosto de ir direto ao assunto, que eu estou aqui para isso hoje, que é para pregar o Evangelho. Sou evangelista, consagrada não pelo homem, mas por Deus. E todos nós que somos filhos de Deus, nós temos o dom de pregar o Evangelho, né? Não só pastores e outros títulos que o ser humano trouxe aí para as pessoas. Então, eu sou pregadora da palavra porque eu sou serva do Deus. E lá em Mateus 28, Deus fala: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, ele não fez distinção de pessoas, né? Ele falou para os discípulos dele. E eu me considero discípula do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos para a palavra, tá? Meu nome é Lucinéia. Para quem ainda nunca viu meu vídeo, eu fiquei uns tempos sem gravar, mas voltei ativa. E em nome de Jesus, quero continuar, mesmo que as lutas vierem, eu quero continuar em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Hoje a palavra de hoje é em Salmo 66. Esse salmo, eu vou ler ele, os versículos, e vou fazendo umas paradinhas, tá? Então eu vou ler ele inteiro e fazer umas paradinhas para comentar sobre a escritura, tá bom? Então vamos lá. Salmo 66, oferta de gratidão. Clamai a Deus, terra inteira, entoai hinos à magnificência do seu nome. Dai-lhe glória mediante nosso louvor. Declarai ao Eterno: quão assombrosas são as tuas obras! Pela grandeza do teu poder, teus inimigos a ti se rendem. Prostam-se diante de ti a terra inteira e entoa hinos em tua honra. Cantam louvores ao teu nome. Glória a Deus. Então aqui, o que eu quero falar nessa parte para vocês? Ele está buscando ao ser humano para louvar ele e falar do seu amor e justiça, né? Então, o que a gente está falando? Da palavra de Deus. Quando eu louvo ele, a natureza louva a Deus. Nós também devemos louvar a Deus. Mas como eu vou louvar a Deus? Só com hino? Eu não sei cantar, eu sou péssima em louvar. Tem outras formas de eu louvar a Deus. Quando eu falo do seu amor, quando eu falo da sua justiça, né? Eu não posso deixar de falar da justiça de Deus quando eu falo do amor, porque Deus é assim. Deus é amor e é justiça ao mesmo tempo, tá? Quando eu falo que Deus salva e liberta, primeiro ele vai libertar, ele vai salvar e libertar. Como? Como eu falo em salvação? A salvação individual, né? Eu tenho que querer Jesus. E é só o nome dele que me liberta. Eu querendo Jesus, aceitando ele como meu único Salvador, consequentemente, eu for me aprofundando nas escrituras, nos conhecimentos da palavra, vai vir a libertação. Amém? Então essa libertação, ela vem através de muita batalha. Jejum, oração. Oração é falar com Deus, é se entregar ali para Deus como ele é um verdadeiro amigo seu, né? Eu tenho os outros vídeos, eu falo da oração. Então a libertação ela acontece quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a acreditar na Bíblia, né? Primeiramente você tem que acreditar, ter fé, né, para acreditar nas escrituras sagradas.
Então, você acreditando nas escrituras, obedecendo os mandamentos da Bíblia, a libertação ela vem, tá? Vai acontecendo. Ah, mas não é do dia para o outro que acontece? Depende, né? É só Deus para fazer a libertação. E é você e Deus. É o encontro que você tem com Deus. Tem gente que é liberto da bebida de um dia para o outro, né? Mas depois vai vir devagar as outras libertações. É o que Deus querer fazer, Ele vai fazer na sua vida. Não é eu que vou falar. Eu falo conforme eu entendo e conforme aconteceu a minha libertação. A minha libertação aconteceu degradativamente, né? Degrau em degrau. Porque eu tive que ser liberta de muitas coisas. Muitas coisas que às vezes eu achava que eu não precisava ser liberta e eu precisava ser liberta, né? Foi lendo a palavra, foi orando, jejuando. O jejum tem que estar junto com a oração, com a leitura da palavra, com colocar em prática. Mas assim, eu vi mesmo a mudança em mim quando eu comecei a praticar a palavra. Colocar no meu dia a dia a palavra, obedecer a Deus, né? Eu lia e obedecia. Eu lia a Bíblia e obedecia. E assim veio vindo a libertação, né? Tive quedas, então eu falo de mim, mas a gente vê que a libertação vem não é só de uma forma, mas essa é a mais duradoura. Essa é a libertação que não vai fazer você voltar às práticas do erro de antigamente, tá bom? Então aqui, nesse primeiro parte desse salmo, ele está falando isso, louvar, mostrar o seu amor, mostrar a sua gratidão, né? Que ele vem com a justiça sobre a sua vida. Ele vai colocar as mãos sobre as injustiças que acontecem na sua vida. Porque ele vê o certo e ele vê o errado, tá bom? Vamos ler mais um pouquinho, né? Continuando o nosso salmo, no versículo 5 até o 7, eu vou ler agora, ó. Vinde ver as ações de Deus, os feitos que os homens inspiram temor. O mar, ele transforma em terra firme. O pé atravessar o rio, ali nos alegramos nele. Aqui ele está falando de quando ele passou, né, ele andou sobre as águas. Jesus esteve conosco e andou sobre as águas, sobre o mar. Então o mar se tornou em terra firme. E também quando ele abriu o mar, né? Ali a terra era mole, não tinha como andar ainda, porque as águas estavam. Ele tornou em terra firme. Olha só, né? Ele governa eternamente com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, não se vangloriem os rebeldes. Amém? Olha só. Então aqui ele citou os milagres que ele fez, a grandeza que ele fez de abrir o mar vermelho, de caminhar sobre as águas, de calmar tempestades, né? Então aqui no versículo 3 ele falou que os rebeldes não se vangloriem os seus erros, né? Porque ele vê tudo. Não adianta a pessoa achar que está fazendo coisa errada, que Deus não está vendo. Se vangloriar, eu estou me dando bem, eu estou fazendo coisa errada e estou me dando bem, eu estou fazendo tudo errado e tudo está dando certo para mim, né? E ele está pedindo para não se vangloriar, porque ele vê todas as coisas, tudo ele vê, tudo ele ouve e tudo ele sonda. Tudo que passa no teu pensamento, desce no teu coração, ele sonda, tá? Então, nada está encoberto, nada está encoberto. Para Deus, nada está encoberto. Então, e ele falou assim, aqui também, que ele fala aqui, ó, vou ler aqui mais um pouquinho, para falar sobre essa passagem aqui, ó. Povos, bendizei nosso Deus, fazei ressoar seu louvor. Ele conserva com vida a nossa alma e não deixa vacilar em nossos pés, pois tu, ó Deus, nos puseste à prova. Purificaste-nos como se purifica a prata. Tu nos levaste para a armadilha, puseste um pesado fardo sobre as nossas costas,
Permitiste que sobre nossas cabeças homens cavalgassem, passamos pelo fogo e pelas águas, mas nos trouxeste o refrigério. Venha à tua casa vou ler só até o 12 e vou dar uma paradinha. Olha só. Aqui no versículo 3, ele falou que os nossos inimigos acham que estão se dando bem, mas eles não estão. Os inimigos de Deus. Mas quando a gente fala em inimigos de Deus, a gente tem que parar para pensar que quando uma pessoa persegue um filho de Deus, ele está perseguindo o próprio Deus. Quando a pessoa faz maldade para um servo de Deus, para uma pessoa obediente na sua palavra, um servo, um adorador, ele está perseguindo o próprio Deus. Então Deus está vendo tudo, né? Vamos supor que você está eu sou uma serva de Deus fiel, né? E você até acha que eu não sou uma serva de Deus, mas Deus sabe do meu coração, Deus sabe de todas as coisas. E nesse rodar, ele vai ver todas as coisas, entendeu? Então, quem me perseguir, quem me caluniar, quem falar de mal atrás das minhas costas, quem me fazer alguma maldade, ele vai vir como um furacão em cima dessa pessoa. Por quê? Sendo meu inimigo, é inimigo de Deus. Glória a Deus. Olha que tremendo, gente. Isso é tremendo porque ele nos guarda, ele nos protege, tá? Ele nos dá problema, mas mesmo assim, ele vem como um leão feroz, quem está te perseguindo. Para ler para vocês uma passagem aqui de Saulo, como ele veio como um leão defender os seus. Saulo, convertido por Jesus. Lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, eu vou ler uns versículos só para explicar aqui essa passagem, que Saulo perseguia o povo de Deus. Ele massacrava, ele matava, ele torturava, ele fazia de tudo para esse povo deixar de servir a Deus e para amedrontar os outros que queriam servir a Deus também. Olha o que ele fazia. Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los preso a Jerusalém. Então, ele pediu cartas de autorização para ele ter livre controle, para matar, para prender, para fazer qualquer coisa. Entretanto, durante a sua viagem, que ele estava indo a perseguir os povos de Jesus, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma luz, né, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Então, aqui a gente vê o quê? Saulo não perseguia Jesus, Saulo não prendia Jesus, Saulo não matava, não torturava Jesus, mas torturava e perseguia os seus discípulos, a quem se discipulava a dizer que servia a Jesus, né? Então, quem se discipulava isso, ele enfrentava com tudo. Ele tinha todas as cartas na mão para fazer isso aí. E ele fazia com toda a autoridade que tinha sido dada para ele. Então, pessoas, né? Eu estou aqui hoje para falar que Deus é cuidadoso. Ele cuida dos seus, né? E como Saulo, que a gente vê, ele ficou cego, ficou 3 dias na escuridão. Deus enviou um discípulo dele lá para colocar as mãos sobre ele, para que ele recuperasse a visão e voltasse a enxergar. E nesses 3 dias de jejum, de ceguidão, ele teve um encontro com Jesus.
Ele aceitou Jesus ali, foi batizado e se tornou um dos apóstolos mais fiel e que mais escrituras tem aqui na Bíblia sobre ele. Amém? Então, para você ver que Deus, ele não brinca, né? Ele não está brincando de defender os seus. Aqui também, quando a gente foi colocado, ele fala assim que a gente, quando serve a ele, é perseguido, enfrenta batalhas, dificuldades, e isso é verdade. Muitas e muitas. Aqui colocaram, por exemplo, essas pessoas ali na cova do leão, Daniel. Foi colocado na cova dos leões, né? Deus podia ter livrado ele da cova? Podia. Mas ele esteve com ele dentro da cova dos leões, trancou a boca dos leões. E Daniel saiu de lá vivo. O milagre aconteceu. Os 3 moços que foram jogados na fornalha de fogo ardente, Deus entrou lá com eles, livrou eles do fogo também. Outro milagre. Então, quer dizer que nesses versículos do 8 até o 13, até o 12, que Deus não nos livra do peso das pessoas pisarem em nós, perseguirem nós, mentir, caluniar e levantar falsos testemunhos. Só que ai daquele que fez isso, né? E ele também nos dá o privilégio de dizer que ele está conosco, ajudando-nos a passar a prova, dando força para a gente passar a prova. Amém? Então, essa é a dádiva de Deus na nossa vida, né? E lendo o versículo 13, eu leio assim, ó: venha à tua casa com o holocausto cumprir para contigo os meus votos. Votos que os meus lábios proferiram e a minha boca pronunciou na minha angústia. Animais cevados te oferecem holocausto com imolação de carneiros, preparo-te bois e botes. Aqui ele está falando do voto, né? Às vezes a gente faz voto, já aconteceu isso comigo, a gente faz voto e não consegue cumprir, né? E Deus requer esse voto em nossas mãos. Porque quando nós falamos falamos que vamos fazer o voto, ele não obriga você a fazer voto. Mas depois que você fala o seu voto, você tem que cumprir, tá? Isso você tem que cumprir. E finalizando, então, vinde ouvir vós todos que temeis a Deus, e contarei o que ele realizou por mim. Invoquei-o com a minha boca e por minha língua foi enaltecido. Se eu no coração tivesse visado maldade, o Senhor não me teria escutado. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não afastou de si minha súplica, nem de mim o seu amor. Amém. Glória a Deus. Então, aqui eu terminando a leitura, vamos para o fechamento da nossa palavra. Irmãos, cumprir os votos, e no final aqui ele falou do testemunho. Nós temos que dar testemunhos de nós como servos de Deus no mundo. Na igreja não, a igreja é fácil, muito fácil. Eu nem vou falar da igreja, eu vou falar no dia a dia, né? E falar testemunho das vitórias que nós alcançamos. Eu tenho muitas vitórias para contar. Muitas lutas, muitas pelejas, mas em todas Deus esteve comigo. Deus está comigo em todas as lutas. Eu creio nisso, né? Senão não teria força para continuar. Então, Deus está comigo. Deus abençoa a nossa vida. Entendeu? Esse testemunho de vitórias alcançada pelo resgate que Deus fez na nossa vida. Só isso já é uma vitória. Deus me resgatou do lamaçal do pecado. E eu estou aqui hoje, pregando o Evangelho, falando do amor dele para vocês, falando da justiça dele para vocês. Então, essa passagem que eu li para vocês, esse Salmo 66, quanta coisa eu posso aprender nesse Salmo 66, né? Então, para fazer um resumo aqui da mensagem desse Salmo, eu vou fazer para vocês. Ele vai de 1 até o 7. Primeiro, o resumo do Salmo 66, ele vai até o 6. Primeiro, louvar a Deus. Eu tenho que louvar a Deus. Como louvar a Deus? Com a minha alma, com a minha oração, com a minha adoração, com o meu tempo, com as leituras da Bíblia, indo à igreja, né? Fazendo isso, estou louvando a Deus. E Ele está vendo do alto dos céus
o teu esforço, o teu cansaço deixado de lado. Segundo, pregar o evangelho, né? A toda criatura. E meu marido chegou, tá buzinando aí, mas eu vou continuar, tá bom? Passar pelas provas, sabendo que Deus é o nosso refrigério. E quem se levanta contra nós, já sabe, tem a justiça de Deus para ser cumprida, né? E cabe a Deus a justiça de Deus. E não a nossa, a justiça de Deus está nas mãos dele. Então, todo inimigo que se levantar contra você para fazer o mal, a justiça de Deus que vai vir, não a nossa justiça. Cumprir nossos votos e dar testemunhos da nossa vida, das nossas vitórias, testemunhar com a nossa vida tudo que Deus fez de bom para nós. Amém? Então, esse aqui é o resumo desse salmo. Louvar ao Senhor, pregar o evangelho, passar pelas provas, dando graças a Deus, e esperar em Deus pela nossa vitória, que a justiça vem dele e não de nós. Amém? Espero que este venha edificar, venha salvar, e tudo que você estiver passando, comece a ler a Bíblia, comece a ler os evangelhos, os salmos, e a palavra de Deus vai entrando no seu coração e você vai buscando a sua libertação. Em nome de Jesus. Amém?